Seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer um resumo da quarta parte do Discurso do Método de René Descartes. Eu escolhi trazer a quarta parte. Descartes separa o discurso do método em 6 partes. Ele já nos indica isso porque é uma obra densa. Não é densa em volume de páginas, mas é uma obra densa de conteúdo, muitas vezes difícil de se compreender. Às vezes você precisa reler, ler várias vezes para você chegar a alguma conclusão. Então eu vou trazer aqui um breve resumo sobre a quarta parte do discurso do método. Então vem comigo que hoje nós vamos compartilhar mais um conhecimento. Então, pessoal, dando início aqui a esta reflexão, a esse resumo da quarta parte do discurso do método, eu tenho uma obra aqui que é a edição do Clube de Filosofia Logos. Aqui não vai ter somente o discurso do método, vai ter os textos relacionados também, mas não vem ao caso. É uma edição ótima, né? Ela é bilíngue, tanto em francês quanto em português, né? É uma ótima obra aqui do René Descartes. Mas não vem ao caso a questão da obra. Vamos continuar aqui. Eu quero refletir aqui, eu fiz um breve resumo sobre a quarta parte do discurso do método, porque ele é sim separado em 6 partes, perdão. Em 6 partes o discurso do método foi separado. Por ser uma obra densa, não é uma obra densa de páginas, você pode ver aqui, não é uma, ainda que essa edição é bilíngue, então é uma edição pequena. É um livro pequeno, mas o conteúdo em si é muito denso, muito complexo para que a gente possa entender. Então eu preciso ler, reler, refletir sobre isso várias vezes para que eu possa chegar a alguma conclusão. E também eu preciso ter um conhecimento prévio da filosofia para entender o que Descartes está querendo dizer. Então, eu partir direto para o discurso do método, eu acho meio loucura. Então, eu preciso ter um conhecimento da filosofia. Para mim, a filosofia é como uma escadinha, né? Então, eu vou começar lá embaixo, nos pré-socráticos, depois em Platão, Aristóteles, e ir seguindo até chegarmos em Descartes ou outro filósofo que você queira estudar. Então, para partir de um processo. É claro que você não vai ler todas as obras de todos os filósofos, é meio impossível, né? Também por questão financeira. Apesar que hoje, como tem domínio público essas obras, é bem fácil de se encontrar. Então, eu separei aqui em 6 pontos principais aqui para que a gente possa tirar alguma reflexão sobre essa quarta parte do discurso do método. Se você desejar aí que eu faça uma reflexão da obra inteira, aí você pode deixar nos comentários, a gente pode marcar e fazer uma live tirando as dúvidas, refletindo sobre esta obra. Então, em primeiro lugar, aqui é a dúvida metódica. A dúvida metódica aqui para Descartes, ele decide duvidar de tudo aquilo que possa apresentar qualquer incerteza. É aqui a dúvida dos sentidos, pois podem acabar nos enganando. A dúvida da experiência, eu posso ter uma experiência, mas eu posso ter uma dúvida dessa própria experiência. A dúvida das verdades matemáticas. Ele imagina a hipótese de um gênio maligno que o engana. É claro que isso é meio um contexto filosófico, né? Ele quer encontrar a verdade absolutamente indubitável sobre qual possa reconstruir todo o conhecimento. E depois aqui, o segundo tópico que eu separei é o famoso cogito ergo sum, que é o penso, logo existo. Ao perceber que poderia duvidar de tudo, mas não poderia duvidar de que estava duvidando, chega à primeira verdade fundamental, que é o cogito ergo sum, o penso, logo existo. Essa é a verdade primeira,
absolutamente certa. É claro, na visão de Descartes. Depois aqui o terceiro tópico é a existência da alma. A partir do penso logo existo, Descartes vai concluir. Ela é, antes de tudo, uma coisa que pensa. A res cogitans. A res cogitans é um conceito da filosofia de Descartes que vai designar a substância pensante, a mente e a consciência, em contraposição à substância extensa, que seria a matéria e o corpo. A alma é conhecida melhor e o primeiro que o corpo. A existência do ser humano é pensatividade, não corporeidade. A pensatividade, por si só, vai referir-se a um estado mental de estar em pensamento, refletindo ou meditando, por exemplo. Depois aqui, em quarto lugar, vai ser a prova da existência de Deus. Para fortalecer a certeza conquistada, Descartes busca provar que Deus existe. Ele vai apresentar um dos seus famosos argumentos, a ideia de um ser perfeito. Dentro de si, ele encontra a ideia de um ser infinitamente perfeito. Como ele é imperfeito e finito, não poderia ser a causa dessa ideia. Logo, essa ideia poderia ter sido colocada nele por um ser realmente perfeito. Faz bem sentido, né? Se eu tenho a capacidade de pensar, né? Que essa ideia pode ser colocada, incutida no nosso coração, na nossa mente, a partir da existência de um ser perfeito, que é Deus, né? Nós somos imperfeitos, então não somos capazes de produzir algo perfeito. Correto isso, né? E também Deus existe, Deus é bom, verdadeiro e não engana. Isso garante que as ideias claras e distintas são confiáveis. E depois aqui em quinto, a garantia da verdade. Uma vez estabelecida a existência de Deus, ser perfeito e não enganador, Descartes vai concluir que tudo aquilo que percebe clara e distintamente é verdadeiro. A razão humana, iluminada pela ideia de Deus, pode alcançar a verdadeira verdade. E depois aqui em sexto, a preparação para a ciência moderna. Com isso, Descartes vai abrir caminho para algumas coisas, como, por exemplo, a separação entre alma e corpo, o dualismo, a matemática como base da ciência, a confiança no raciocínio claro, o método científico racional moderno. A gente sabe que a partir da filosofia de Descartes abre muitas portas, né? Como aqui a separação entre a alma e o corpo, por mais que a igreja tenha algumas ressalvas à filosofia de Descartes, por exemplo, a separação entre a alma e o corpo possibilitou que possa ter várias pesquisas sobre o corpo humano, porque antigamente, naquela época, não podia se mexer no corpo por causa da não separação. Por mais que eu não concorde com essa visão, mas a gente tem que refletir, a gente tem que saber absorver todo o conhecimento e aquilo não precisa mudar o meu ideal de vida, a minha crença. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês, uma breve reflexão, um breve resumo. Se você quiser que eu deixe esse arquivo para que vocês possam baixar, eu posso deixar lá no grupo do Telegram ou no servidor do Discord. Só deixar nos comentários aí. Na descrição tem o link do servidor do Discord, tem o grupo do Telegram.
também para que você possa participar. E lá eu deixo, se você desejar, eu posso deixar esse arquivo do Word aqui para que você possa refletir também na sua casa. Então, ficando por aqui com mais este vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre a fé católica, sobre a filosofia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like neste vídeo, ativar o sininho das notificações, mas também, como disse, se você quiser receber todas as notificações, você tem a possibilidade de entrar no servidor do Discord para ter mais facilidade de receber todas as notificações, porque a gente sabe que às vezes o YouTube falha um pouco nas questões das notificações de lives e de vídeos. Então, ficando por aqui com mais este vídeo, um grande abraço do Gonzales, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.